Pessoal, pensem sobre isso. Mudança não acontece de um dia para o outro. O ser humano não funciona assim. O ser humano muda ao longo do tempo de forma bem vagarosa. E é normal. Jornada. Novamente, a gente falando aqui de contexto. E aí, pessoal, a gente sai de uma discussão tão difícil de ter na sociedade e agora a gente vai entrar em outra. Quando a gente fala de nova economia, a gente está falando de mudança dos modelos de negócio. Uma das coisas que eu disse, e que eu deixo isso muito claro no livro, é o como a nova economia é mais transparente. Vou pegar o exemplo do iFood, só para vocês entenderem. O entregador do iFood hoje, as pessoas olham e dizem, pô, será que o iFood não deveria fazer isso aqui? Será que o iFood também não deveria fazer isso ali para ele? Sensacional essa discussão. Mas deixa eu pedir só para vocês refletirem um negócio. Há 20 anos atrás, o mesmo entregador, ele estava entregando a sua pizza. Na pizzaria que você ligava. Mas ninguém falava dele. Entende o que é transparência na nova economia? Entende como ela traz problemas para a superfície e nos permite trabalhar para resolver? É por isso que a gente está falando mais de sustentabilidade e ética. Mas para falar desse tema, a gente precisa entender um pouco melhor o que é ética. Então, deixa eu falar desse tema aqui de forma muito simples. Ética nada mais é do que o conjunto de princípios que motivam pessoas. O conjunto de princípios que disciplinam, orientam pessoas ao longo do tempo. Formando, então, assim, uma essência de normas, de valores, de prescrições que a sociedade passa. Portanto, você tem um filho e você diz, olha, filho, é assim que faz. Isso é ética. Qual o problema da ética? O problema é que a ética não é fixa, não é estática. À medida que a sociedade muda, muda o conceito de ética. E se muda o conceito de ética, e a gente vive num mundo muito mais conectado, portanto, muito mais ágil, portanto, com muito mais mudança. A ética está mudando. E a mudança da ética, ela sempre traz um negócio chamado dilema, que muita gente não sabe o que é. Sabe a palavra, mas não sabe bem o conceito. Dilema é quando você sai de um caminho, chega num outro, e tem de um ponto, aliás, chega no outro ponto, e tem dois caminhos que te levam. Qual você pega? Os dois vão te levar para o mesmo lugar. Os dois vão te fazer atingir o mesmo ponto, com esforços parecidos. Qual decisão você toma numa situação dessa? Pessoal, eu vou tangibilizar para vocês o que quer dizer ética, o que quer dizer dilema, na nova economia, e como isso está mudando e exige de nós termos que entender mais esse tema. Quando você pensa na figura do carro, que você não dirige mais, isso está próximo. Google trabalhando nisso, Tesla trabalhando nisso, Apple trabalhando nisso, Uber trabalhando nisso, inúmeras empresas no mundo próximas. A gente deve ver em 12, 24 meses, carros muito bons, já com a capacidade tecnológica de não ter mais um ser humano dirigindo. Quando vocês pensam isso, instantaneamente não vem nenhum discurso relacionado à ética e nem a dilema. Mas é isso que a nova economia coloca para as pessoas. Portanto, pensem nisso. Você é o desenvolvedor de software de um carro que vai se autodirigir. O Diego entra lá dentro desse carro. Esse carro faz uma curva. E no momento em que ele faz a curva, ele detecta uma senhora e uma criança. Na velocidade que ele está, no ponto que ele está da curva, ele não vai conseguir parar. Ele vai ter que atropelar um dos dois. Quem que ele atropela? Isso é ética. Isso é dilema. A nova economia está nos impondo a necessidade de rever conceitos que a gente não vê por séculos. Você é o desenvolvedor do software. Como é que ele toma essa decisão? Ele tem duas opções. Ele não vai conseguir sair da pista. Ele atropela a senhora ou ele atropela o bebê. No momento em que te entregarem um carro driverless, que dirige sozinho, e você entrar lá dentro, você sabe qual é a decisão que ele vai tomar?
Você vai se sentir bem com a decisão? Qual é a decisão? E se você quiser uma decisão diferente? Você vai programar, você vai ter a opção no carro? Como é que você resolve isso? Não existe resposta fácil. Por isso a gente fala de ética. Por isso a gente fala de dilema. Na nova economia, esses dois temas precisam ser ditos. Do lado da minha mesa, onde eu trabalho, tem 7 livros empilhados. Os 7 diálogos de Platão. Que estão lá para que eu possa revisitar constantemente para entender sobre esses temas. E é claro que lendo-os não resolve. Mas vai me iluminando, vai me dando consciência para ter discussões como essa. Eu vou dar um exemplo do iFood. Em março do ano passado, quando a pandemia chegou no Brasil, houve um aumento de consumo por parte dos brasileiros. Mais brasileiros pedindo comida no iFood. Nesse momento, pessoas começam a perder empregos em diversos setores da economia, como vocês acompanharam. Na plataforma do iFood, eu posso permitir uma entrada mais rápida de entregadores e, portanto, absorver essa mão de obra, mantendo o patamar de renda no patamar que ele está hoje. Ou eu posso manter mais os que já estavam, subindo, portanto, a renda média desses entregadores, mas não contribuindo com a discussão do desemprego no Brasil. Qual decisão eu deveria ter tomado? Ética. Dilema. Isso que a nova economia impõe. A velha economia já tratou seus pontos. Só que tratou mal. Nova economia, a velha economia tratou mal. Está atrasada. Na velha economia, a gente começa agora a discutir sustentabilidade. Pessoal, há quanto tempo a gente está dizendo sobre rios poluídos? Há quanto tempo a gente está dizendo sobre o tratamento correto dos participantes das empresas? Há quanto tempo a gente está falando sobre a necessidade de educação da população brasileira para permitir esse país crescer? Há quanto tempo a gente está falando sobre discriminação racial? Há quanto tempo a gente está falando sobre, no topo das empresas, praticamente só existirem homens? Há décadas. Sabe o que a velha economia fez? Quase nada. Quase nada. E os números estão aí para provar, não é minha opinião, é um fato. Não é interpretação. Só que a nova economia traz um olhar diferente, porque a transparência te obriga a enxergar as coisas, te obriga a ver os dados. Lembra do mapa na discussão com o João Pedro? As coisas se retroalimentam e te mostram o que está acontecendo, te mostram os números. E para aqueles aqui que trabalham em empresa da velha economia, que vão dizer a minha empresa é diversa ou é inclusa, mostre-me os números. As suas palavras não têm valor nessa discussão. Eu quero ver os números. Me dá os números. Quantas mulheres já chegaram? Quantos negros? Quantas pessoas entram? Como você promove? Me dá os números. Eu quero ver números. Não me venha com publicações de jornal dizendo coisas bonitas. A minha empresa é super inclusiva. Não serve de nada. Sabe o que é isso? Teatro. Teatro. Um teatro contando historinhas. Eu quero ver números. Transparência, dados. E para isso, vou trazer uma pessoa aqui, porque eu tenho um carinho enorme. Randemba é diretor de responsabilidade social do TikTok. Mas mais do que um executivo de sucesso, uma pessoa que estudou no Brasil, estudou na Inglaterra, que construiu uma carreira impecável, sucesso até aqui, que é referência para muita gente. Mais do que isso, muito mais do que isso, o Randemba talvez seja uma das vozes mais equilibradas com quem eu discuto esses temas. Temas que são tão difíceis, né? As pessoas polarizam com muita velocidade. As pessoas criam situações com muita velocidade. Randemba é a pessoa do diálogo, é a pessoa que me ensina. O meu livro tem um altíssimo impacto no pensamento dele, mas não porque ele me fala e eu aceito. As minhas discussões com Randemba são discussões que levam tempo. São discussões que fazem com que as pessoas reflitam. E aí a gente então consegue chegar em algum lugar. Diálogo. Rand, chega aí, cara. Olá,
Boa Porra, você tá, noite. cara, todo bonito, Como é cortou que o você cabelo, pôs tá? camisa. Que isso, cara? Rapaz, eu vim aqui preparado. Que isso? Um evento desse de celebração do seu livro, rapaz. Até tô assim, pronto. Pô, Cara, um prazer você tá enorme mais estar bonito do aqui, que quando você me gente. encontra ao vivo, cara. Você vai todo, tipo, camiseta, de qualquer jeito, não penteia o cabelo. Como assim, cara? Que isso? São seus olhos, são seus olhos. Randy, super obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. Eu sei que sua vida tá uma loucura aí de trabalho. Obrigado por poder falar sobre esse tema aqui de forma pública. Você sabe o quanto eu te admiro nesse tema, mas não porque eu concordo necessariamente com você, mas porque a gente desenvolveu uma capacidade de diálogo em relação a esses temas, e eu aprendo muito contigo, reflito muito contigo, e tenho certeza que também te influencio, e você aprende muito com as minhas opiniões, apesar de diferentes das suas, em várias situações. Cara, a tua capacidade de diálogo, de equilíbrio, é o que, para mim, resume muito o que as empresas, hoje, precisam entender para transicionar. Deixar de ficar escrevendo na parede as coisas bonitas que ela quer vender, né, os valores, a cultura, e, na prática, fazer uma transição comportamental em que a mudança acontece de forma efetiva. Cara, você estuda isso há muito tempo, tanto na academia, quanto com as suas leituras, seu conhecimento, você se envolve nessa discussão paralela ao mundo corporativo, e você trata esse tema no mundo corporativo, numa das empresas mais emblemáticas do mundo na atualidade, da nova economia, que há 10 anos atrás praticamente não existia. Cara, como é que você está vendo essa transição? Como é que você está sentindo isso tudo? Como é que você está enxergando a genuinidade desse movimento no Brasil? Não, obrigado aí, Ricardo, obrigado, Diego. Eu acho que tem diversos pontos aí que você abordou, e o primeiro que acho que vale destacar que o fato da gente discordar não quer dizer que a gente não possa dialogar. Eu acho que esse é um ponto super importante da gente ter isso em mente, de quando a gente está abrindo para fazer essa conversa com milhares de pessoas, a gente partir de pontos de vistas em que as construções que cada um tem não podem atrapalhar a capacidade da gente construir diálogo, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Então, algumas explicações muito rápidas aqui. Meu nome, Ndemba, é um nome diferente, tu deve ter chamado a atenção por causa disso, é um nome angolano. Eu nasci na Angola durante um período de guerra. Meus pais moraram lá por 4 anos e isso impactou muito a construção da nossa família, né? Isso foi as bases de Angola que permitiram que a nossa família pudesse crescer no Brasil depois que eu voltei com 1 ano de idade. Eu fui só realmente pelo nascimento, né? Então, isso fez muito parte da minha construção, né? A Angola está no meu nome, a Angola está no meu RG, e a Angola também tem uma contribuição grande, como a Alice Trajano comentou, né, do período escravocrata, né? Acho que teve muitos escravos que foram trazidos de Angola para cá. E eu falo isso porque isso faz parte da minha identidade, né? E a gente está falando aqui de perspectivas diferentes, é importante entender essas identidades. E aí, acho que no tudo que você comentou, eu acabei tendo uma construção que uma parte disso no trabalho foi voltado para estudar mercado de capitais, governança corporativa, sustentabilidade, e uma parte que foi voltada para trabalhar com políticas sociais. E aí eu estudei desigualdades quando eu estava estudando em Londres. Quando eu voltei, eu vim trabalhar no terceiro setor com desigualdades, focando em gênero, raça e periferias, né? Acho que são pontos importantes da minha construção que, em alguns momentos, a gente teve momentos de muita troca, né, e muita conversa ao longo desses anos que a gente se conhece. Então, agora, partindo da sua pergunta de como que eu vejo essa transição, acho que é importante entender da onde a gente era 20, 15 anos atrás e onde estamos hoje, no momento, né? Quando a gente para pensar essa transição, acho que vale ter em mente 5 pontos, né? 20 anos atrás, quem eram os investidores das empresas, né? Quem investia nas empresas da velha economia, né? Como que era composto o quadro de funcionários e as lideranças que faziam parte daquele momento daquela empresa 20 anos atrás, né? E as empresas, qual que era a discussão ética de valores, de compromissos que as empresas tinham naquele momento e como que elas se relacionavam
a empresa, né? Como que era a rede de contato delas, né? E por último, um ponto que você até destacou, né? Qual era o contexto da empresa 20, 30 anos atrás, né? Acho que são pontos importantes para entender que a gente parte para pensar a responsabilidade social, sustentabilidade, de 30 anos atrás, de uma mentalidade completamente diferente, de uma dinâmica, um funcionamento muito diferente, né? Anos atrás, a ação era muito pensada do ponto de vista da liderança, né? Era uma ação, a liderança decidia fazer um ato de apoio, de impacto social, né? E muitas vezes motivado por questões humanitárias. Era uma visão, às vezes, muito assistencialista que se tinha da responsabilidade que as empresas tinham com os assuntos, né? E alguns assuntos nem eram tratados 20 anos atrás, né? A gente focava em temas muito pensando em questões de doação de alimentos, assistência social, abastecimento, e era muito reativo, né? Quando tinha um movimento por uma doação, por uma mobilização, aí o empresário decidia fazer aquele momento de apoiar, de doar, ou eventualmente de se envolver em alguns temas que eram completamente diferentes do que é hoje, né? Então era uma ação muito reativa e numa relação entre demandante e doador muito diferente do que é hoje, né? Você tinha uma figura que centralizava as decisões e se colocava numa posição até hierárquica em relação àquele que recebia a doação ou recebia a ação de impacto social, a construção de um projeto, né? E isso gerava, e pensar que 20 anos atrás a gente não tinha toda essa discussão que a gente tem hoje de redes sociais, então a preocupação de associar a marca da empresa a uma ação social era muito diferente, era muito menor, ou seja, em alguns aspectos tinha-se pouquíssima transparência das ações que se tinham e dos valores que se tinham naquele momento, né? Hoje, a discussão, ela passa por lugares completamente diferentes, né? Você vê empresas colocando isso nos seus compromissos, nos seus valores, você vê projetos, você consegue entrar em sites e ver publicado uma série de compromissos que seja pela questão racial, pela questão de gênero, pela questão da periferia. Os temas hoje são muito diferentes, né, o que a gente consegue abordar dentro de uma empresa do que conseguia abordar 20 anos atrás, né? E tem uma diferença que eu acho que, para mim, ela é muito característica desse momento. As ações, elas são planejadas, né? É uma ação proativa. Você tem um planejamento, você tem monitoramento, você tem metas em relação às ações de responsabilidade social, não necessariamente iguais em questões dos temas, né? Alguns temas a gente conseguiu avançar mais, mas o que mais interessante é pensar que essa estrutura de funcionamento para tratar a responsabilidade social mudou muito, né? E como a Leistra até comentou, a preocupação com a imagem ganhou um valor enorme, né? Porque você tem um risco reputacional muito grande para as empresas que ou se cometerem um erro, se expõem demais e aí precisam reagir muito mais rápidos em relação ao erro, ou também porque isso pode impactar muito na imagem de como o investidor olha para a empresa, né? O investidor de 20 anos atrás não é o mesmo investidor de hoje, né? Tem uma diferença grande, né? Embora boa parte de algumas discussões ainda sejam feitas de maneira muito ambígua, e o tema da equidade racial é um tema ainda que as empresas estão engatinhando. A gente tem bons exemplos, tem bons projetos, mas ainda estamos muito aquém de conseguir fazer, de fato, uma contribuição mais efetiva para um contexto de um país tão desigual, né? Acho que é importante lembrar que nós somos o 7º país mais desigual do mundo. Nós temos aí praticamente 50 milhões de pessoas vivendo com R$ 450, 13 milhões de pessoas vivendo com R$ 150 por mês, né? E esses números cada vez crescem mais, o número de pessoas que passam fome, né? As desigualdades salariais entre homens, mulheres, negros e brancos, e quando a gente coloca a dimensão trans, é ainda muito mais difícil acessar o mercado de trabalho. Então, a gente ainda tem muitos desafios no campo de diversidade e inclusão, mas que ainda assim foram 20 anos de uma mudança grande que a gente consegue ver no mercado, tá? Então, acho que, para começar, eu destacaria esses pontos, Diego. Muito, muito legal, assim, a retrospectiva, a contextualização, ela é sensacional.
E aí, cara, eu queria fazer agora uma brincadeira olhando para o futuro. Em 2100, né, quem vai ser a empresa? Como vai ser a empresa em relação a esse tema? Quais são as discussões que você tem hoje, que você colabora hoje, que lá em 2100 você acha que a gente vai ter superado de forma mais consolidada e não vai ser mais parte do seu trabalho, da sua responsabilidade, porque isso já vai estar na esteira do comportamento de uma empresa. Como é que isso vai ser daqui a 80 anos quase? Legal, acho que essa pergunta ela é ótima para a gente pensar. Eu acho que vale a gente fazer um pequeno recorte de fatos recentes que permite a gente notar alguns sinais do que vai acontecer no futuro. Acho que 2020 foi um ano completamente imprevisível, atípico, foi um ano de muita tragédia, muita dor, mas tem alguns sinais interessantes que aconteceram ao longo do final do ano, né? Por exemplo, quando a Magalu faz um programa de trainee e ela inova e causa um barulho gigante no mercado, tem um sinal interessante de inovação. Quando o Nubank, no mês seguinte, em outubro, a Cristina Junqueira faz uma declaração completamente inapropriada, de nivelar por baixo, uma declaração que é racista, ela também tem um movimento muito interessante. E em novembro você tem o Carrefour, que foi aquela catástrofe, uma grande tragédia que aconteceu no mercado. Mas as duas empresas primeiras têm um aprendizado importante, principalmente o Nubank. E eu vou destacar aqui, porque o Nubank tomou uma ação muito rápida. Eu destacaria que hoje, uma empresa que ela assumiu o erro. Eu acho que, primeiro ponto, eu gosto do conceito de antifragilidade que você comenta, ela assume o erro publicamente, erramos. Mas não é só um erramos. No mês seguinte, ela está fazendo uma carta compromisso estruturada, de um programa estruturado de combate ao racismo. E assim, quando eu li, eu fiquei surpreso, comentei com algumas pessoas, eu falei assim, olha, nunca vi uma empresa reagir com tanta velocidade para construir um programa tão complexo, né? Investia dinheiro, investia contratações, investia e assumiu esse compromisso publicamente, né? E quando você vê hoje, 6 meses depois do que a empresa fez, ela está cumprindo muito bem tudo aquilo que ela se propôs a fazer. Eu não conheço outro caso de uma empresa que tenha estruturado um programa, que colocou, só nos últimos 6 meses ela contratou 1.000 pessoas negras para cargos diferentes, cargos de lideranças também. Então, tem uma evolução muito rápida de uma empresa que saiu de um momento de uma crise de imagem, perdeu clientes, foi impactado, e de repente, em 6 meses, como a gente pode ver assim, eu estou aqui, eu critiquei na época e estou aqui elogiando porque reagiu, tomou ações concretas e principalmente construiu diálogo com quem não falava. Né? Ela construiu pontes e abriu para conversa com pessoas, com organizações que não faziam parte da rede deles. Então, o que eu acho que vale a pena destacar? Não teve medo de reconhecer os erros e buscar as soluções para os problemas que identificou. E uma solução que não foi pontual, uma ação aqui ou outra ali, foi ações estruturadas. E aí tem uma questão de revisão de conceitos, que isso vai desde os valores da empresa, que eu acho que que vale a pena olhar com muita atenção o caso do Nubank. E outra coisa, entendeu que para você gerar inovação, e as pesquisas já demonstravam isso, tem pesquisas do McKinsey, tem pesquisa da Harvard, tem pesquisas do Wall Street Journal mostrando que a diversidade ele gera inovação, ele gera produtividade. Entendeu isso e está gerando uma sinergia com essas trocas muito maior. Valorizou um grupo de afinidades que se tinha na empresa, que permitiu uma troca mais rápida, que permitiu evoluir mais rápido, fez ações muito mais colaborativas com organizações e, assim, teve uma atuação rápida. E eu acho que tem um aprendizado importante, porque a gente olhar daqui a 100 anos, as empresas vão aprender com esses erros e vão se antecipar
antes de acontecer uma crise de imagem, né? Acho que vão aprender a trabalhar de forma colaborativa e, principalmente, como você disse, elas vão escutar. Elas vão escutar o que já, assim, o movimento negro já vem gritando há muito tempo, para que não aconteça o que aconteceu com o Carrefour, né? Ou seja, escutar essas demandas sociais, entender a complexidade dos problemas, ponderar os problemas que muitas vezes têm um nível local, né, tem um impacto local, mas que às vezes elas estão distantes das empresas no nível mais internacional, assim, na questão de como que as filiais, né, as empresas, né, coisas que têm uma questão de globalização muito mais forte, dão atenção para uma agenda e não dão atenção para outra, porque tem muito a ver com problemas locais. Então, eu vejo as empresas daqui a 100 anos entendendo que você pode alinhar sua estratégia globalmente, mas entender o problema no nível local, ponderando os desafios que a sociedade tem e não crescendo em conflito com a sociedade, mas crescendo junto com a sociedade, dialogando com os diversos stakeholders, diversos atores que compõem o ecossistema de cada uma das empresas, né? Então, acho que tem aí, eu vejo as empresas do futuro muito com essas características, aprendendo com eles, como, por exemplo, a Nubank fez, e construindo estratégias para lidar com a questão da diversidade e inclusão, não só de raça, mas de gênero, uma questão da comunidade LGBT, que ia mais, pessoas com deficiência, indígenas, pessoas trans, enfim, toda a comunidade que faz parte da nossa diversidade brasileira. Cara, sensacional. Pessoal, assim, eu acho que o que eu tiro muito do que você falou agora são algumas sutilezas que para mim são muito relevantes e, de novo, fala muito com a nova economia. Veja que você fala de diálogo, né? Veja que você fala, eu critiquei o Nubank e hoje eu aplaudo. E qual o problema nisso? Né? Não é uma discussão na nova economia de polarização, é de compreensão do objetivo comum. E eu tenho certeza que o Nubank, apesar do erro, ele tinha um objetivo comum interessante, que é, eu quero ajudar a resolver parte de um problema que existe no Brasil. Mas, se você não tem capacidade de diálogo, você não consegue simplesmente trabalhar para o que interessa. Pessoal, acho que as palavras do Randy, para mim, são muito importantes para vocês entenderem que as coisas não precisam ser polarizadas, elas precisam ser debatidas. Olha o valor da transparência. O Nubank vai no outro dia e diz, errei. Vem cá, qual é o problema de errar? Não, o problema é você não entender o erro rápido e não trabalhar para resolvê-lo depois. Isso é a nova economia. Quando a gente ouve o João Kepler falando das startups que ele investe, ele falou de, eu quero ver os 30 nãos e os 10 sims, mas eu quero ver os nãos que você tomou. Quando o Fabrício fala que, olha, eu sou o cara que mais erra na Móvel, o cara que mais erra no iFood, é a mesma discussão. Olha como existe um atributo, esse mesmo atributo que vai percorrendo todas as falas de quem faz alguma coisa dentro do ecossistema da nova economia. Randy, eu queria te dizer uma coisa aqui para encerrar, e fala muito com a questão, de novo, da vulnerabilidade, da importância da gente aprender simplesmente a ser transparente. Eu já te falei isso, mas eu vou te dizer aqui. A gente tem uma dificuldade no Brasil de dizer eu te amo para homem, o homem dizer para homem. Falar para o pai é fácil, como eu falo para o meu, falar para o tio, como eu falo para o meu tio Nivaldo, mas eu costumo dizer isso também para os meus amigos. Né? Eu tenho grandes amigos de infância, 6 amigos de infância, Fabiano, 2 Tiagos, Durval, Heré, que nome é Guilherme, Fernando. Todas essas pessoas, todas elas eu digo eu te amo. E eu digo isso para você também, você sabe disso, você está nesse grupo de pessoas que eu tenho um carinho enorme, que eu tenho um respeito enorme, que eu carrego há quase 20 anos na vida e que eu vou carregar até onde a ciência deixar eu sobreviver. Valeu, cara! Diego, obrigado. Eu retribuo aqui. Quero parabenizar. Assim, acho que é incrível tudo que você está fazendo, que você está discutindo, que você está se propondo. Também tenho um carinho enorme. Amo você. Assim, uma admiração. Você é uma inspiração para mim. Então, parabéns aí pelo seu livro. Sucesso. Que a gente consiga ter 2, 3, 4 livros aí pela frente, cada vez mais aperfeiçoando esse debate da nova economia. Show de bola. Obrigadão, cara. Valeu.